apesar de tudo, não dá pra chamar esse resultado merda de ruim. É isso. O Fluminense empatou 2-2 com Fortaleza aqui no Maracanã, num dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, pensando em animação, em diversão para quem não estava envolvido diretamente com o jogo, pensando em chances de gol, enfim, em roteiros, tanto para um lado quanto para o outro, chamativos. Era um time brigando pelo título que precisava vencer para continuar na briga de fato pelo título. Fortaleza, se ganhasse, ficaria 3 pontos do Botafogo, a 1 ponto do Palmeiras, e Botafogo e Palmeiras se enfrentam na quarta que vem. O Fluminense, o outro time, jogando em casa, precisando vencer para poder praticamente escapar do rebaixamento. O empate servia um pouquinho mais do que para o Fortaleza, mas não servia tanto. No final das contas, como eu falei, apesar de um jogo muito legal, o resultado não é tão um resultado merda, não é um resultado tão ruim. Vou explicar isso. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, estou aqui no Maracanã. A gente acabou o jogo há cerca de 1h30, 2 horas, aqui no Maracanã, esse 2-2. A gente não tem como começar a rolar a bola aqui da nossa análise sem responder isso. O empate foi bom, o empate foi ruim. O roteiro do jogo foi o melhor roteiro possível para um empate. Terminou fazendo um gol no final, um gol do Germancano, a torcida, metade da torcida, a torcida inteira sai daqui irritada com parte do time. Mas metade sai pensando em voltar contra o Criciúma. Metade sai sabendo que o apoio foi determinante para o Fluminense empatar esse jogo. Um jogo que começou com uma mudança do Mano Menezes. O Felipe Melo não foi relacionado, o Nonato voltou a sentir, mas a principal mudança foi o Bernal indo para o banco e a titularidade do Keno jogando Lima para a volância. E aí, no pré-jogo, o Lessa foi muito feliz quando ele falou o seguinte: o Martinelli vai ter que fazer uma partida perfeita, porque qualquer erro dele não vai ter ninguém para cobrir. Ele vai ser o primeiro e talvez em alguns momentos o único volante. O Mano Menezes abriu bastante o Keno de um lado, o John Arias do outro, e conseguiu com dobras e às vezes trobas, sei lá como é que se fala, né? Com 3 jogadores, com o Diogo Barbosa, com o Keno e às vezes até o Ganso caindo por ali pelo lado esquerdo, criar boas jogadas pelo lado esquerdo. E aí o Fluminense tinha 20 minutos onde ele amassou o Fortaleza, criou muitas jogadas do lado esquerdo e tinha um Lima pisando na área de elemento surpresa. E foi assim que saiu o gol. Já tinha tido uma chance antes e sai o gol numa jogadaça do Keno, toca no meio, o Lima faz o gol de perna esquerda e o Fluminense continua em cima, joga bem. E fez a gente achar, eu chego a brincar com o Lessa na transmissão. Eu falei, Lessa, olha a data aí no teu computador, vê se tá certinho que a gente tá em 2024 mesmo, porque isso não é coisa do time do Fluminense de 2024. Isso é coisa do Fluminense de 22 e 23. Pois bem, chega um momento em que a torcida forte, o time continua meio em cima do Fortaleza, e o João Ricardo cai e faz uma cera. O goleiro do Fortaleza foi inteligente. Isso amenizou um pouco os ânimos, o Fortaleza botou a cabeça no lugar e conseguiu jogar o futebol que o faz ter uma campanha fora de casa semelhante à campanha do Fluminense dentro de casa. É a campanha que faz ser o time mais surpreendente desse campeonato, sendo o terceiro colocado, com muitos méritos. Com um time que todo mundo bate o olho nos jogadores e diz que os jogadores são medianos. Botou a cabeça no lugar e começou a jogar o jogo. Só que ainda assim, eles não iam conseguir fazer gol no Fluminense só pelo mérito deles. O time do Fortaleza é um time que joga muito no erro do adversário. Na roubada de bola, no erro do passe do adversário, na demora do adversário dar um passe, eles destroem a jogada e fazem lançamentos. Foi assim que aconteceu. Um passe que já veio meio errado no meio de campo, o Lima não consegue tocar de primeira, a bola estava esticada, a bola rebate, vem para o Martinelli que tenta um recurso, não foi nem de sacanagem. Ele tenta um passe de letra que era o recurso para uma bola que estava passando e erra. A partir dali é o tipo de erro que o Mano Menezes até fala na coletiva, que você não pode cometer para um time que joga tão bem em transição como Fortaleza. A bola vai para o lado esquerdo e vai voltar até o Emiliano Martínez. Vai vir para o lado direito para o Emanuel Martínez, para Emiliano. Vai voltar para a direita até o Lucero, que chuta cruzado, e o Moisés chega sozinho só para escorar para o gol e empatar. Um balde de água fria no torcedor do Fluminense, mas mais sabia o Fluminense de que teria uma pedrada de água fria, pedras de gelo, vindo no segundo gol. Porque o jogo fica morno. Os dois times começam a ter vontade de fazer o segundo gol, mas medo de tomar o segundo gol. O Fluminense não sai tanto, não se expõe tanto para não dar espaço para o Fortaleza, e o Fortaleza não se expõe tanto para poder não dar espaço para o Fluminense. E é aí onde vem o erro da escalação do Mano Menezes, que deu tão certo ofensivamente,
por erros do Martinelli, que tá longe de ser um volante infalível. Ele vai falhar. Falhou. E aí não tinha ninguém para cobrir. Assim como no primeiro gol, no lance ali dele com o Diogo Barbosa, mas a falha foi dele. No segundo gol, uma desconjuntura da marcação do Fluminense. O ataque sai para pressionar a saída de bola do Fortaleza. O Lima sai para pressionar, o Keno sai para pressionar, era um lateral lá na esquerda, e o Martinelli sai para pressionar o Zé Wellison. O Martinelli e o Lima, que eram os dois volantes do Fluminense, estavam pegando o Zé Wellison e o Hércules lá no ataque. O que acontece? O Fortaleza tinha Martínez, tinha o Lucero, o Marinho, aliás, Martínez, acho que era o Eros, Mancuso estava mais na parte ofensiva também. Não, era o Moisés, o Martínez, o Lucero e na ponta direita o Marinho. Isso tudo no mano a mano com os 4 defensores do Fluminense. A partir do momento que o Martinelli sai para dar um bote no Zé Wellison, ele deixa a zaga desguarnecida. Lançamento vem, 4 contra 4, espirrou em um, espirrou em outro, o Marinho sai sozinho, bate no ângulo e faz o gol, o 2-1. O Martinelli teve esses 2 erros, teve um outro erro também no primeiro tempo. De resto, a partida do Martinelli é até boa. Mas assim, não tem como eu virar pra você e falar bem assim, olha, alô, você piloto de Fórmula 1, a corrida tem 70 voltas. Em 59 voltas você foi bem pra caramba. Uma pena que na volta 60 você errou e bateu no muro e abandonou. É quase isso. O Martinelli erra nos lances decisivos. E é um problema. A gente tem um volante jogando ali de primeiro volante que errou nos lances decisivos. Eu não vou dizer aqui que eu não entendi a barração do Bernal. O Bernal ainda não é o jogador que a gente esperava que ele fosse, de substituto do André e tal. Pode vir a ser, como pode vir a não ser também. E foi uma forma que o Fluminense encontrou de romper a defesa do Fortaleza no início. Mas o erro do Martinelli talvez tenha vindo cedo demais. E talvez o Fortaleza tenha sido competente demais. O fato é que eles foram competentes demais no campeonato inteiro. Então não dava para esperar algo diferente. Com o 2-1 no placar e sem a possibilidade de tirar volante para botar um atacante, botar o time mais para frente, né? O time já estava mais para frente, o Mano Menezes volta do mesmo jeito pro segundo tempo. E aí a gente passa a ver um time que lutava, às vezes, consigo mesmo para conseguir criar algo. E dava muito espaço. Até o momento onde, assim, o Vojvoda é um excelente treinador. Se você botar nos últimos 5 anos, eu acho que ele só não é mais vitorioso e mais competente do que o Abel Ferreira no Brasil. Acho, não, tenho certeza. Mas falta um parafuso ali naquele cara. E isso é bom, tá? Isso é bom. O Fortaleza ganhando por 2-1, ele tava tomando às vezes contra-ataque 4 contra 4, 5 contra 5, porque tava pressionando lá em cima. Começa a mexer no ataque, bota o Pikachu, bota o Breno Lopes, começa a botar gás no ataque do Fortaleza para puxar esses contra-ataques. Partidaça do Hércules, volante deles, mais uma, pra mim, tá na seleção do campeonato. Enquanto o Fluminense, do outro lado, com o Mano Menezes, faz uma mudança que claramente não fazia sentido. A escalação do Mano Menezes fez sentido, deu certo e depois deu muito errado, né? Ele queria botar mais um atacante, etc, tudo que eu já expliquei. As mexidas, quando ele na primeira mexida, ele coloca o Germancano no lugar do Cauã Elias, show, a partida do Cauã Elias foi muito ruim. Muito ruim, mesmo, não conseguiu fazer um pivô. E bota o Germancano, beleza, botou um centroavante no lugar do outro ali. Quando ele chama o Kevin Serna e coloca o Serna no lugar do Keno, eu já dou uma olhada e falo, eu não faria isso. O Keno fazia um bom jogo. Mesmo nos momentos em que estava apagado, conseguia recompor na marcação, enfim, colaborar com o jogo. Não sei se cansou, mas pela expressão ali na hora da saída do jogo, acho que o Keno ficou bem claro que ele não cansou. Bem, a entrada do... Calma aí, eu acho que eu confundi. A entrada do Keno é no Renato Augusto logo depois, né? O Serna entra no lugar do Lima. Exatamente, não confundi aqui. Mas era um outro ponto, mesma coisa, é a mesma análise no caso dos dois. Ele tira o Lima e bota o Serna, e pra mim o Lima tava bem no jogo. O Lima não tava mal. O Lima tava jogando bem, tava rendendo, tava sendo quase que o dono do meio de campo, e o Fluminense começa a perder o meio de campo Fortaleza justamente na saída do Lima. Exato, Serna no lugar do Lima. É isso. Isso aos 13 do segundo tempo. E aí o Fluminense passa aproximadamente 10 minutos, é isso mesmo, 12 minutos, 10, 12 minutos, com o Fortaleza dono do meio de campo, contra-atacando e jogando, e o Fluminense com um buraco, porque não tinha mais o Lima, o Serna entrou na última linha, o Ganso já estava cansado, e era um time que tinha a defesa e o Martinelli, e outro time que tinha o ataque. Vendo isso, o Mano Menezes se toca e fala, preciso consertar a merda que eu mesmo fiz 10 minutos atrás. Aí, na verdade, ele até chama uns 8 minutos, que ele chama o Renato Augusto logo depois.
Mas aí demora a acontecer a mexida. E ele bota o Renato Augusto no lugar do Keno. Ou seja, o que ele fez foi, botou o Serna no lugar do Keno e o Renato Augusto no lugar do Lima. Adiantou um pouquinho o volante que ele tinha para um outro meio-campista e pegou o Keno lá na ponta e colocou o Serna no lugar dele. A mexida do Renato Augusto pelo Lima acabou dando certo no lance do gol. O Renato Augusto faz talvez a melhor partida dele com a camisa do Fluminense. Tá? O melhor jogo que ele atuou, junto com o da Recopa lá com a camisa do Fluminense. Por outro lado, o Serna não. O Serna entrou bem mal e justificou ser a terceira opção hoje em relação ao Lima e ao Keno. Quando a gente tem essas mexidas e a gente passa a ter o meio de campo com Martinelli, Renato Augusto e Ganso, o ataque com o Serna, John Arias e com o Germancano, o Fluminense até começa a ter algumas chances, mas ainda dava chances. É, inclusive, o momento onde o Hércules chega para bater pro gol, bate para fora, o Fortaleza passa a ter umas chances ali no contra-ataque, mas o Fluminense tinha que se expor, perder de 2-1, perder de 3-1 não ia fazer diferença. Mano Menezes vai para a última cartada e aí ele faz uma mexida mais real ali no time. Que é o momento em que eu vejo que ele chamou John Kennedy e Facundo Bernal, eu penso, ele vai tirar o Martinelli, botar o Bernal, vou botar alguém ali com mais pegada, aumentar a estatura do time, até porque de bola parada o Fluminense só bate bola parada na mão do goleiro, é impressionante. E além disso, né, a entrada do Bernal, ele vai botar o John Kennedy. Aí eu falei, ele não vai tirar o Germancano que ele já botou. Ele não vai tirar o Serna que ele já botou. Não faz sentido ele tirar o John Arias. Ele vai tirar o Ganso. E aí eu chego a comentar nessa hora. Eu falei, cara, se ele tirar o Ganso pra botar o John Kennedy, o Fluminense vai ficar meio que numa espécie de 4-1-5, né, na teoria. Aí eu falei, vai ter que contratar um Uber pra levar essa bola pra área, né? Porque vai encher de atacante e não vai ter quem faça a jogada. Ele não faz essa mexida. Ele tira o Martinelli pra botar o Bernal, mas tira o Diogo Barbosa pra botar o John Kennedy. E até bota um time organizado numa espécie de 2-4-4. Adianta o Serna pra segunda linha, né? Como se fosse um lateral esquerdo, mas na segunda linha. Samuel Xavier na segunda linha também, junto com o Ganso e com o Bernal. E uma linha de 4 jogadores na frente também, com o John Kennedy e Germancano mais centralizados e mais abertos. Eu até esqueci aqui de tanta gente que entrou aqui no jogo. Mais abertos. E o Renato Augusto também centralizado. Germancano, John Kennedy, Renato Augusto. E o John Arias também. E aí, nesse momento, o Fluminense até tem algumas chances, cara. Uma viradaça do Martinelli que o John Arias. O John Arias errou muito na tomada de decisão. Eu vi gente falando que o John Arias estava de sacanagem. Gente, o John Arias viajou 24 horas de avião, praticamente não dormiu, treinou uma vez só, aí dorme uma noite em casa e estava aqui jogando 90 minutos. Não vamos parar com isso. Não vamos entrar nessa de que o John Arias está querendo sair. Olha o John Arias de sacanagem. O cara jogou mal, pô. Tomou decisões erradas. Tem uma bola que era para ele tocar no Serna ou no Germancano, ele chuta. Tá com confiança, fez um gol parecido contra o Flamengo. Tem uma bola que era pra ele chutar, ele olha pra área e cruza pra ninguém. Até falar que ele cruzou pro atacante do Cruzeiro, né? Que já tava lá. Mas brincadeiras. A parte, o John Arias não rendeu, nem no primeiro tempo, nem no segundo. Fez falta. Quem que teve que aparecer na direita pra poder render e decidir o jogo? Um cara que fez uma boa partida chamado Samuel Xavier. Uma jogada que vem pela direita, cruzamento do Samuel Xavier. O Renato Augusto aparece na área para escorar de cabeça, fazendo algo que desde que o Diniz estava no Fluminense ainda ele queria que fizesse. Que o Renato Augusto aparecesse na área para ganhar pelo alto. Porque é um cara alto. Não é um bom cabeceador, mas é um cara alto. Escora de cabeça e o Germancano magicamente consegue alcançar aquela bola de cabeça e fazer o 2-2. Torcida empolga, incendeia, o Maracanã vem abaixo, o Fluminense vai para cima, quase faz o gol, com o Renato Augusto tendo uma oportunidade para chapar, mas talvez a falta de ritmo de jogo não possibilitou ele bater bem aquela chapada que a gente já tomou muito gol, inclusive, dele dessa maneira. E quase toma o gol também, porque o Fortaleza não sente o gol. O Fortaleza olha e fala, beleza, eu estava ganhando, tomei o empate e vou ganhar. E o jogo se torna um jogo sem meio de campo. Os dois times queriam ataque, era 4 contra 4 o tempo inteiro. Fortaleza chega a fazer um gol num erro de impedimento do Fluminense. E por que eu digo um erro? Porque o Breno Lopes estava saindo sozinho e não saiu por causa disso daqui. O impedimento não foi daqueles astronômicos, não. E aí depois um erro ridículo de alguém que fez uma partida ruim. O Thiago Santos não foi bem no jogo. Mas o Thiago Silva conseguiu ser pior. Segunda partida seguida ruim do Thiago Silva. Será que ele tá jogando machucado? Será que é ritmo de jogo? Ou será que ele só foi mal 2 partidas seguidas mesmo? Um erro, o Thiago Silva vai salvar uma bola, o Breno Lopes toca pra trás, o Iago Pikachu puxa de letra fraquinho, o Thiago Silva vai salvar e chuta em cima do Samuel Xavier. Essa foi até a menor das falhas dele, foi até mais um azar do que uma falha. Mas foi algo que aconteceu, o Fluminense estava tomando o gol, o Breno Lopes estava impedido e por isso anulou. Já tinha tido uma chance antes com o Hércules de esquerda, que também estava impedido. No final das contas, o 2-2, cara, é um resultado que ajuda a gente a escapar. A gente sabia que
O mapa da mina era a gente vencer Criciúma e Cuiabá. Eu vou fazer resumão da rodada amanhã, com calma, falando dos cálculos para essa reta final. A gente sabia que era vencer Criciúma e Cuiabá. Só que vencer Criciúma e Cuiabá dava 43. A gente não podia sair desanimado desse jogo contra o Fortaleza. E no final das contas, eu sou racional demais para esquecer que a gente jogou contra o terceiro lugar do campeonato. Eu sou racional demais para esquecer que 90% do elenco que tá aí merece escapar do rebaixamento. Porque 40% do elenco que não merecia, boa parte já saiu. Tem uns que estão aí ainda. Estão acomodados, que estão cagando e andando, enfim. O Germancano não era um cara desses, por isso que eu gostei muito do gol ter sido dele. Assim como o Lima também não é um cara desses. Fez o primeiro gol. Esse elenco que tá sobrando o resto, que tá roendo o osso aí no Fluminense na reta final de ano, não é. Boa parte deles não está entre os culpados da gente ter feito um primeiro turno tão ridículo. O treinador é outro, boa parte do time, Marcelo já foi, Felipe Alves já foi, Douglas Costa já foi, o Terãs nem aparece mais, Felipe Melo também nem aparece mais. O Felipe Melo não é nenhum problema de moral, não é um problema de futebol mesmo. Enfim, Gabriel Pires, e posso listar aqui mais uns 4 ou 5, alguns inclusive até tão, mas não tem participação mais tão grande. O Fluminense faz com o Mano Menezes, com os erros do Mano Menezes, com os acertos do Mano Menezes, uma campanha de quem se classificaria para Libertadores se não tivesse feito um primeiro turno tão ridículo. Com uma pressão de time que joga na zona de rebaixamento, com um contexto onde você precisa entrar em casa contra um dos melhores times do campeonato, com certeza o terceiro melhor time do campeonato, ou talvez vá lá o quarto com o Internacional tendo uma boa arrancada também, mas com certeza o terceiro melhor time. E o Fluminense é obrigado a ganhar desse time. Você é obrigado a ganhar do Fortaleza, porque a situação é uma merda. Situação que eles mesmos se colocaram. Então assim, eu sou racional demais para ser passional demais nessa análise. O Fluminense vai acabar escapando do rebaixamento. Terça-feira tem... O Mano Menezes foi muito preciso na descrição, que é: terça-feira é uma guerra. É uma guerra não, ele usa... É uma decisão contra o Criciúma. A impressão que dá é que se a gente ganhar o Criciúma aqui, o Criciúma estará rebaixado. A gente pode até perder depois pro Red Bull, pro Atlético Paranaense e ser rebaixado também. Mas se a gente ganha, quem perder esse jogo de terça-feira tá rebaixado. A impressão é essa. Enfim, eu espero estar um pouco mais feliz na terça-feira com uma vitória contra o Criciúma, falando aqui de como eu estaria indo para Curitiba para se livrar de vez do rebaixamento. O 2-2 com o Fortaleza era o melhor roteiro possível para um empate. A gente não sai desanimado, a gente sai tendo ido buscar o resultado. Se o roteiro desse empate fosse parecido com o que foi o do Atlético ou do Grêmio, aí eu veria muito problema. Vamos ver qual vai ser o público. 37 mil pessoas saíram de casa para ver o Fluminense comemorar o empate com o Fortaleza. O público não vai ser culpado nunca. Quem não entende, ou finge que não entende, para fazer graça em televisão como o babaca do... né? Vocês sabem de que eu tô falando, vou citar nome aqui. Mas que tá na televisão lá falando de público, é porque não assiste um jogo do Fluminense. Não tá assistindo muito jogo do clube dele, que inclusive é rival do Fluminense. Para entender que a sexta melhor média de público do campeonato, provavelmente vai terminar como quinta, é de um time que passou no lixo o ano inteiro, que fez uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, chegando na 15ª rodada com 7 pontos. E ainda assim a torcida esteve presente. Uma média de público de mais de 32 mil pessoas e deve terminar até maior. Então, né, enfim, é só pra fazer esse desabafozinho aqui no final de que se tem um culpado, se tem uma pessoa, um grupo que não é culpado, é a torcida do Fluminense. Faz o time ter provavelmente vai terminar com uma quinta melhor média de público do campeonato, brigando contra o rebaixamento desde a primeira rodada, quando empatou em casa. Enfim, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, a análise foi grande, nesse sábado tem mais vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!